Uma ótima noite para todos vocês, sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao nosso Insta. E hoje nós vamos ter uma live maravilhosa de um tema que eu acho que é de extrema importância, que nós vamos conversar hoje. Vamos aqui para o tema, a Fi já está aqui. Então o tema da nossa live, pessoal, é quando não já não basta. Como orientar e transformar comportamentos desafiadores. Então vocês que estão chegando, que vão assistir a nossa live, sejam todos muito, muito bem-vindas. Quem vai assistir depois a gravação também, seja muito bem-vindo. E antes de eu chamar aqui a Ci, eu quero apresentar ela para vocês. Primeiramente eu quero agradecer, por ela ter aceitado o nosso convite de participar da nossa live. E aí, enquanto vocês estão chegando, eu vou apresentar um pouquinho da Simone, falar quem é a Simone aqui para vocês, Conheço ela já há um tempo, somos aí amigas e parceiras, do tempo lá da neuropsicopedagogia, que fizemos juntas pela Senspeg. E desde então, não perdemos mais contato, sempre trocamos figurinhas. E hoje eu quero apresentar um pouquinho mais para vocês essa profissional incrível que vai contribuir muito na nossa noite. É com muita alegria, que eu recebo aqui junto com vocês a Simone Calabrese, que é pedagoga, neuropsicopedagoga, com uma trajetória marcada pelo cuidado, pela escuta e por um olhar profundamente humano sobre o desenvolvimento infantil. Ela é especialista em transtorno do desenvolvimento e aprendizagem pelo CBAF Miami. Ela possui também formação de TDAH e comorbidades, além de atuar como educadora e orientadora parental pelo método Léo Freiman. Atualmente, também está ampliando ainda mais sua atuação como graduanda em psicologia. Sua prática vai além da teoria. Simone também é ecoterapeuta pela ANDE e atua diretamente com crianças e famílias, ajudando a construir caminhos mais leves e possíveis no processo de aprendizagem. Hoje, ela integra a equipe da Clínica do Léo Freiman e da IPCA Brasil, levando um trabalho sensível, técnico e transformador. E, acima de tudo, a Simone também é mãe e madrasta, o que traz ainda mais verdade e empatia para tudo que ela faz. Eu tenho certeza que a nossa troca de hoje vai trazer muitos insights e vai contribuir muito para você que é pai, você que é cuidador, no acolhimento e novos olhares para as nossas crianças e para todos nós. Fih, seja muito bem-vinda. Você me mandou aqui o convite, deixa eu aceitar para a gente começar. Esses detalhes técnicos, meu povo, mas vamos lá. Deixa eu ver se foi. Olha, acho que foi. Boa noite, tudo bem, Fi? Eu tô bem, e você, como tá? Tô bem, cozinhando aqui, menina, que é um tempo louco. Chove, mas o calor não para. Eu falei pro pessoal, eu hoje mesmo falei assim, com aquele pouco solzinho que a gente teve, não deu pra secar, deu pra mofar só. Exatamente isso. Pessoal que tá chegando, Lívia, Vilma, sejam todas muito bem-vindas. Sim, eu te apresentei assim de uma forma muito rápida, mas eu gostaria muito que você se apresentasse aqui no pessoal, o pessoal do meu Instagram que ainda não te conhece, depois segue lá, Simone Calabrese, uma pessoa assim maravilhosa. Se eu estiver pronunciando errado aí o seu sobrenome, você me corrija, por favor. Nath, seja bem-vinda também. Fala um pouquinho da sua trajetória, Já falei que a gente se conhece desde a FIPEG 2017, mais ou menos, Foi quando a gente estava aí finalizando, e aí a gente sempre troca figurinhas, e aí eu fiz o convite, acompanho sempre aí as postagens, o dia a dia da FI, ela apresenta muito essa questão, do cuidado da criança, desse olhar humanizado, e eu acho muito importante, das falas que a gente vai estar tendo hoje. Então se apresente para o pessoal, eu acho que nada melhor do que, a própria pessoa aí se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória. Você me apresentou de uma forma que eu fiquei até emocionada. Eu falei, nossa, sério mesmo? Que legal! Foi lindo, obrigada pela apresentação, foi muito cheio de carinho, gostei bastante. Bom, eu tenho um início de carreira lá com ensino técnico em edificações que absolutamente não tinha nada a ver, mas me trouxe saberes importantes acerca de olhares para as pessoas, né? E aí depois, como fiz uma carreira como recreadora, abri uma empresa de recreação, trabalhei diretamente com crianças e adolescentes por muito tempo.
e eu sentia que faltava algo que eu queria impactar de uma forma mais direta na vida dessas crianças e desses adolescentes. Eu via muita necessidade no sentido de acolhimento, de um olhar mais próximo, de um abraço, sabe? Para essas crianças e adolescentes, e lá nas poucas horas de evento, ou nos poucos dias de hotel que eu tinha, não me bastava, não era o suficiente. Eu falava, poxa, se eu tivesse mais tempo com essa criança, né? E foi aí que surgiu a ideia, já tinha pedagogia, mas surgiu a ideia de compreender melhor a cacholinha dessas crianças, né? Como funcionava a cabeça, o como que era, o porquê desses comportamentos, o como que eu posso intervir para ajudar no entendimento dessa criança. E foi daí que eu fui me apaixonando cada vez mais pela neuropsi. Passei a trabalhar com um consultório, abri um consultório primeiramente em Bragança, depois em Cotia, na Granja Viana, né? E foi crescendo até que um amigo meu que tinha trabalhado comigo, que era muito jovem quando trabalhou comigo, viu no meu trabalho, né, coisas parecidas com a linguagem do Léo Freiman. Ele trabalhava para o Léo Freiman, me indicou. E aí abriu outra porta para trabalhar também com as famílias, né, como orientadora e educadora parental. Já fazia um trabalho também de ecoterapeuta, primeiro na situação de manejo, mais recreativo, e depois essa parte mais terapêutica, né, lá na Ípica Brasil, onde eu faço eventualmente. E é isso. E aí depois eu busquei mais formações, no sentido de especializações no TDAH, na orientação parental, né? E foi caminhando até que eu falei, ainda é pouco, ainda precisa de algo mais. E aí me enveredei pelo caminho da psicologia, né? E tô na batalha, né? Tô amando Não tudo para, isso. né? A gente não para. É Eu também verdade. falei assim, eu fiz todas as pós da psicologia, só faltava a psicologia. Falei, não, É, este ano então é a psicologia. Não tem jeito. então, a gente namorou por muito tempo, né? Agora chegou a hora de consolidar esse relacionamento, né? Exatamente, é uma área que me encanta, né? Deixa a gente assim. Eu a cada aula falo, gente, porque eu demorei tanto, né, Sim, para começar. E é uma sim, área que realmente é incrível e a gente percebe cada vez mais, não somente a saúde, né, emocional das crianças, mas dos adultos. sim, Muitas vezes, né, para quem não me conhece, eu faço também, eu sou professora e faço atendimento clínico. E muitas vezes a gente tem que primeiro acolher a família, porque quando ela chega para nós, ela já está no desespero, né, com diagnóstico, às vezes com vários diagnósticos, e aí ela não sabe para onde correr, o emocional está muito abalado, né? E eu vi a necessidade da psicologia nesse quesito, porque muitas vezes não dá para a gente cuidar primeiro da criança, a gente tem que primeiro acolher esse pai, né, dar essa orientação. Para quem não sabe também, eu sou uma mãe aí atípica, né? Tenho dois filhos com o diagnóstico de autismo e TDAH, um fechou o ano passado, mais velho, mas o meu filho do meio, desde os 3 anos, tem o diagnóstico. E aí a gente, quando tem o diagnóstico, é aquela, né? São muitas emoções, só que ao mesmo tempo você tem que respirar, porque tem alguém que precisa ali de você. E uhum, aí você tem que ser forte mesmo você querendo o colo, né? Então, é eu verdade. sempre, quando vou atender uma família, eu me coloco naquele lugar, porque eu já passei por aquilo. E, infelizmente, naquela época eu não tive tanto acolhimento, né? Como hoje em dia a gente está vendo um olhar mais humanizado dos profissionais também. Isso é muito importante. E é um dos motivos que eu chamei a Si, né? Porque ela tem esse olhar, ela quando vai falar, a forma como ela fala, muitas vezes muito divertida, falando de um assunto que a gente sabe que é pesado, que não é fácil, né? Então acho que é muito importante a gente compartilhar com profissionais como ela, porque a gente precisa de mais profissionais assim, né? Mas enfim, vamos falar desse tema que não é um tema fácil, né? Uhum, Como eu falei, estou na educação e confesso que cada ano está muito, muito mais difícil, porque a sim, gente não está cuidando do pedagógico, a gente está cuidando do comportamental. E aí está muito difícil, porque tem aquele choque com a família acaba, né, estando perdida, mas ao mesmo tempo
o olhar da escola, às vezes, para a família pesa. Então, assim, é muito complicado, né, a situação que a gente está Sim. vivendo. E aí eu trouxe para você uma das perguntas, que é o seguinte: quando não deixa de funcionar, qual é o primeiro passo, né, que os pais devem mudar na sua postura educativa? Porque o que eu percebo muito, e é muita fala também dos pais pra gente, é assim: olha, pro, já não sei mais o que eu faço com meu filho, já deixei de castigo, já tirei celular, eu já gritei, já dei uns tapas, né, enfim. E aí a família já não sabe mais o que fazer, né? Então, o que você nos dá aqui como dicas, como sugestões para essa família que está? Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. Né? Então, sugestão aí, já começando com uma pergunta, né, que é bem na ferida aí, que você pode nos ajudar e compartilhar esses saberes. Então, o que eu acredito? Que os pais, lamentavelmente, né, as crianças não vêm com um manual de instrução. Então, os pais não têm conhecimento do comportamento a cada faixa etária. Então, não sabem o que esperar da criança, não sabem o que está dentro do normal, o que não está dentro do normal, e vai atropelando, às vezes exigindo demais quando é muito pequeno, né? E aí a criança cria lá aquele rancinho, então tira tudo da mão, diz não para tudo, ou às vezes bate, ou às vezes briga demais, ou às vezes é permissivo demais, por não compreender o comportamento da criança. Então, a primeira dica é ter conhecimento das faixas etárias, conhecimento da infância, isso é muito importante, saber como a criança funciona. E de que forma? Leitura mesmo. Ou às vezes lives como essa, ou às vezes algum videozinho de YouTube, né? Claro, sempre pensando em ponderar, né? Aquilo que me serve, aquilo que não me serve, aquilo que combina com os meus valores, o que não combina com os meus valores. Oi, Ângela, boa noite. Dani, boa noite. Perdão. E aí, a primeira parte, eu acredito que seja essa, é muito importante, que tenha conhecimento da infância, que busque esse conhecimento. Através de uma orientação parental também é muito importante, né? Hoje eu tenho pais, né, não só mães, mas pais também buscando saber como funciona a cacholinha da criança, isso é muito especial. Muito bacana. E facilita também para essa parte acadêmica, para quando a criança vai para a sociedade, vai para a escola. Cria uma facilidade lá nas relações, né? Então, nas relações com os professores, para entender a hora de cada coisa, cada regra, cada momento, na compreensão com os amigos, na convivência com os amigos. Então, o primeiro preparo é em casa. Então, conhecimento e depois preparar o ambiente, explicar para a criança. Depois, uma análise do comportamento. Então, que análise do comportamento? Analisar de forma íntegra, de forma sair um pouquinho, se afastar um pouquinho da minha família e olhar de cima, como que acontecem as relações dentro da minha casa. Então, eu falo uma coisa e minha esposa fala outra, eu falo uma coisa e a minha sogra fala outra. Como que é isso para a criança? As regras são as mesmas para todos? É combinadinho? Né? São claras para a criança? Ela entende do que você está falando? Ela tem conhecimento das emoções, por exemplo? As emoções, nomear as emoções é algo que tem que ser ensinado. E em casa, para chegar na escola e já ter conhecimento, já ter compreensão dessas relações que vão lá acontecer no decorrer do dia. Né? Então, os primeiros sentimentos que essas crianças reconhecem, alegria, tristeza e medo. Então, tem que aprender a nomear. Depois, os mais complexos. Então, isso também é uma forma, olha só, onde eu estou indo para chegar no dizer não. Né? Senão, a criança não tem, fica muito vazio. Né? Não tem um embasamento, não tem como chegar lá. Então, conversas prévias. Então, desde muito pequenininho, eu tenho lá crianças de 2 aninhos e tem que ter as pequenas regrinhas dentro de casa. O que pode, o que não pode. Né? Então, assim, eu não posso, por exemplo, deixar que a criança bata no rosto da mãe. Ah, mas a criança não entende. A gente tem um experimento chamado Still Face. A criança compreende
no rosto da mãe se a mãe está alegre, triste ou com medo, ou se ela está brava, com o rosto fechado. Eu tenho até um cliente que estava me falando que o bebê, esse é um dos pais que é muito interessado na infância, ele falando que a bebê dele, quando vê o pai chegar e dando ordens mais firmes dentro de casa, ela franze a testa e faz... Ou seja, ela sabe que o pai está bravo. Olha que incrível, que sensacional. É muito bonito a inteligência emocional. E é E é muito cedo que brota. E assim, a grande maioria das crianças já fizeram e já passaram, e nós já passamos por isso, né? Sim. Quando já começam a aprender a pegar as coisas, e aí ele começa a jogar pro pai ou a mãe, né? Enfim, o cuidador pegar. E aí, quando ele vê que ele pega, ele dá um risinho, ele vai, joga de novo. Então, a criança, né, dos 0 aos 2 anos, ele já começa observando como que o seu entorno funciona, para a partir disso ele agir. Né? Então, por uma coisa assim que parece ser tão simples, que é ele jogar o brinquedinho, a mãe pegar e falar, ô, meu amor, você jogou? Né? Aquela troca. Isso já vai fazendo a criança ver os comportamentos da mãe, ver se ela ficou nervosa ou não. Claro que eles não vão nomear ainda, né, com esse significado, mas é uma percepção que vai surgindo. E é muito importante, você falou da questão dessa formação, eu fui fazer pedagogia justamente por isso, porque eu falava que eu não queria ser pedagoga. No final, me apaixonei onde estou. Né? E aí eu fui aprender para poder... aquela, né? A gente, mãe de primeira viagem, não sabe muita coisa, então eu queria ser uma mãe boa para o meu filho. Então eu fui estudar pedagogia, entender esse processo do desenvolvimento. Isso foi muito importante para mim. E é um ponto importante porque hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo esse acúmulo de diagnósticos, né, que muitas vezes são o quê? Crianças que não teve essas regras, que não teve esse ensinamento, e aí a família chega a falar, não, acho que meu filho é TOD, com 3 anos, né, acho que meu filho é TEA. E aí quando você vai ver, não, ou é falta de estímulo, ou as regras que não foram bem trabalhadas, essas questões comportamentais, e a criança nessa fase, ela ainda está desenvolvendo, né, as funções executivas ainda nem foram aí construídas efetivamente no cérebro dessa criança. Então é claro que ela vai ficar nervosa, é claro que o não para ela vai ser algo aí complicado, né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, vai ajudar até mesmo nessa percepção, será que é um TOD? Será que é um TEA? Porque você vai entender o que é normal para o desenvolvimento da criança. O pessoal que está chegando, seja bem-vindo, né? Uma ótima noite para vocês. Então, assim, eu acho que essa primeira fala sua é de extrema importância, porque quando nós pais, né, temos esse conhecimento do desenvolvimento, muitas das coisas que acontecem ali, a gente vai ver que não é um diagnóstico. Até porque o comportamento da criança, a gente não pode resumir a um diagnóstico. Né? Então, é muito importante esse conhecimento, é muito importante. Eu estou com dúvida, vamos conversar com o pediatra, vamos conversar com um profissional aí da saúde, ou até mesmo da educação. Né? O meu primeiro filho, o meu segundo, quando a gente foi fechar o diagnóstico, eu passei em vários pediatras, mas somente quando a escola falou que eles deram ouvido. Né? Isso lá em 2016. Naquela época o autismo não era tão falado, a gente não tinha tantos especialistas, né, como agora. E aí eu fui em 5 pediatras e todos, uma me chamou de louca, que eu queria, né, fechar o diagnóstico, criar um diagnóstico para o meu filho, e no final realmente acabou sendo, né, o autismo. Mas por quê? Eu já sabia quais eram os desenvolvimentos típicos. Né? Então eu via que meu filho não se enquadrava naquele desenvolvimento. Eu estimulava, eu tentava e via que não estava tendo um progresso. Meu filho estava regredindo cada vez mais. Né? Então é de extrema importância esse conhecer. Não estou falando que ninguém tem que fazer pedagogia, mas hoje a gente tem assim profissionais excelentes no YouTube, né, que fazem vídeos, né, a Cida, dicas, eu dou dicas, eu conheço um monte de profissionais aí que falam sobre a questão do desenvolvimento infantil, né, então é importante a gente conhecer. Tem um livro que eu sou apaixonada, né, ele é falecido, mas para mim é um dos melhores autores aí que vai falar nesse quesito de comportamento, de educação, que é o Samitiba, que tem um livro lá, Quem Ama Educa,
né? Acho que foi meu primeiro livro que eu comprei quando eu tive o Pedro, porque eu queria já saber, né, como que seriam esses comportamentos dele, como que eu deveria agir. Então, assim, a gente tem muitas referências, né, que contribuem de forma efetiva para esse conhecimento. Não é necessário uma graduação, mas a gente pode aí buscar, né, nesse sentido, eu acho a internet muito rica, porque ela traz muito conhecimento para a gente nesse quesito, né? E também essa facilidade, né, de ter o acesso, por exemplo, a Simone, antes, quando a gente imaginar, né, de você no Instagram mandar uma mensagem para uma pessoa, olha, estou preocupada que meu filho está com esse comportamento e tal. Não, antes era só com uma consulta, né? Então hoje a gente tem essa possibilidade aí que acaba facilitando um pouquinho mais também. Eu recebo bastante demandas através do Instagram, bastante pedido de ajuda, né? Por exemplo, eu recebi uma há 15 dias de uma mãe de uma criança de 3 anos que tinha acabado de colocar na escola, né? Fazia 15 dias, a criança estava batendo, e aí a escola pediu uma avaliação cedo. 15 dias, aí uma criança que não tem irmãozinhos, não tem crianças dentro da família, ou seja, está acostumado com um mundinho só para ela, com toda a atenção só para ela. De repente ela viu o mundo dela expandir e perder toda a segurança que ela sentia nas relações que ela tinha. Então vamos devagar, vamos fazer uma análise primeiro do ambiente que essa criança vive, né? Para entender uma birra, para entender um sintoma, né? E saber diferenciar as coisas e compreender se essa criança está entendendo os meus nãos. Exatamente. Isso é muito importante. Teve algo que você falou também, mas eu já esqueci, porque eu esqueci de trazer a caneta para anotar. Eu gosto de anotar, gente, porque a minha memória ela é muito ruim. Então eu tenho que ficar anotando. Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta, depois eu volto aqui. Não, lembrei, tá vendo? Você falou de um ponto muito importante, que é a questão do ensinar. Né? Tudo que a criança faz, por exemplo, esse caso que você falou, da criança bater, né, ou até mesmo morder, a gente sabe que essa fase é de 2, 3 aninhos, elas gostam, não é que elas gostam, né, ainda é muito sensorial, ainda está nessa fase sensório-motor, e a criança quer morder, é a forma que ela tem de expressar, né, aquilo que ela está sentindo, já que ela não consegue ainda nomear. Mas algo que eu vejo que é muito importante, que eu também percebo que está se perdendo, é a questão do ensinar. Né? Eu trabalho com educação infantil, crianças de 4 a 5 anos, e uma das primeiras coisas que a gente está tendo que fazer, né, no primeiro mês, então o nosso primeiro, como eu falei, a gente está deixando o pedagógico um pouco de lado, e um pouco não, muito na verdade, para cuidar dessa questão comportamental. Né? Então a gente tem que chegar a ensinar para as crianças, olha, tem que sentar, olha, tem que falar por favor, com licença, boa tarde, quando alguém chegar, né, ficar em silêncio porque a pessoa vai fazer um comunicado. Então, assim, tem muitas coisas que estão deixando de ser ensinadas e a escola é que está tomando, né, essas questões para si. E isso eu acho muito preocupante, né? Como eu falei, a gente está tendo muita questão de diagnósticos assim equivocados, porque esse processo do ensinar está sendo pulado. Né? Não vou nem dizer negligenciado, porque a gente sabe que tem muitas famílias, né, que precisam trabalhar o dia inteiro. Muitas vezes a criança fica com um cuidador, com uma babá, e esse processo acaba se perdendo. Né? Mas, assim, é de extrema importância que mesmo que seja no final de semana, mesmo que seja à noite, isso seja ensinado. Né? Porque as crianças estão chegando com uma imaturidade, tanto emocional como cognitiva, muito grande. E a escola está com uma demanda cada vez maior e não está conseguindo dar conta. Sim. Né? Então Sim. É muito importante. Essa só fala de, né, ensinar regras, comportamentos, é de extrema importância. Porque uma vez quando a gente faz isso, a gente acaba assim, criando esse amparo emocional também muito grande para a criança. É uma rotina, né, como a rotina é importante. E nada é óbvio para um adulto, muito menos para uma criança, que ainda não tem aquela informação na cachola. Como que vai fazer se ele não tem aquela informação? Ele nunca ouviu falar naquele porquê. Como que ele vai fazer uma conexão se ele não tem algo prévio para fazer essa conexão? Não tem uma informação prévia, não tem um bom repertório, não só linguístico, mas cultural. Né? Então, é necessário leitura,
né, juntos desde muito pequenininho. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Você é recreador do meu filho? A gente tem que arrumar um momento de interação. Tem que existir esse momento de interação familiar, onde a gente passa do mais velho para o mais novo a sabedoria. Esse é o papel também dos avós, né? Então, assim, a família exerce um papel muito importante, muito forte no início da vida dessa criança, para que a parte acadêmica também flua. Né? Então, como que vai chegar lá na escola com, por exemplo, essa inteligência emocional tão sensível a ponto de não ter equilíbrio para aguentar um não de um professor, um não de um amiguinho lá com 8, 9 anos, 12 anos de idade. Ah, a gente tem a questão, o lobo frontal não está ainda totalmente desenvolvido. Isso é verdade, até os 25 anos. Mas isso tem que ser aprendido, tem que ser treinado, tem que ser trabalhado todos os dias da vidinha deles, sendo colocado lá na cabeça peças que vão formar um grande aparato. Né? E isso é da responsabilidade de nós, família. Né? Exatamente. E aí tem um ponto importante, que é o quê? Trabalho, né, muitos anos também, eu tenho 2 cargos, tá, gente? Só para vocês entenderem quem é novo aqui. Então, de manhã é ensino médio, eu tenho cestos também, e à tarde são os pequenos. E nesse processo eu tenho os atendimentos, ó que loucura. Mas, assim, o que eu percebo bastante, quando a criança, né, tem esse suporte já de pequenininho, quando eles são adolescentes, você vê uma maturidade maior do que aqueles que não tiveram esse processo. São alunos que, assim, muitas vezes, eles têm, apesar da adolescência, né, eles acharem que já sabem muito, que o que a gente está falando muitas vezes, mas eu já sei, professora, não precisa, ainda assim, aquele que tem essa base na parte aí da infância, você percebe que as atitudes deles não são tão infantilizadas quanto daqueles que não têm. Né? Eu tenho o caso de adolescentes aí, 16, 17 anos, que agem como se fosse um menino do 6º ano, né? Com brincadeiras, com atitudes de uma criança de 10 anos, de 9 anos. Então, às vezes a gente fala assim, não, mas né, vai crescer, vai mudar. Não, muitas vezes, quando a gente não trabalha essa base, quando chega na adolescência, é quando a gente vai ver casos de depressão, de ansiedade, de isolamento. Porque na adolescência eles querem viver sempre em grupos, né? Bandos, enfim. E aí vai ter uns que não vão conseguir lidar com as situações que acontecem no grupo. E ele acaba o quê? Ou se excluindo ou sendo excluído. E aí, quando a gente vê, né, todas essas confusões aí que a gente vê dos adolescentes com bullying, com rejeições, com depressão, aí vai ter acesso maior à internet, né, encontra esses grupos que, infelizmente, faz aí, né, uma lavagem na cabeça dessas crianças e acabam fazendo aí desafios, né, que a gente vê muitas vezes, situações graves. Então, quando a gente pensa nesse quesito aí, desse comportamento, desse cuidado, lá na infância, já é para prevenir na adolescência. E também na vida adulta depois, né? Sim, sim, é um preparo. Isso mesmo, isso mesmo. É muito importante. Aí tem uma outra pergunta que é a seguinte: como diferenciar uma criança que não quer obedecer de uma criança que ainda não sabe como se comportar? Então vamos lá. Através da observação do comportamento dessa criança no dia a dia, principalmente. E também tem aquela criança que sabe se comportar, mas não consegue. Então, vou dar 2 exemplos. Eu tive uma atendida do ano passado, com 12 anos de idade, que fazia comentários ruins para as amiguinhas, que era inconveniente, e aí veio para mim, olha, né, a gente acredita que tem algum transtorno, tal, a gente foi fazer a bateria de testes de observação clínica, só que ela começou a fazer comentários que deixavam mais claros que a indicação era de um tratamento psicológico. Por quê? Porque ela verbalizava que ela ganhava na insistência. Então ela sabia, ela tinha consciência
Não era uma coisa que ela não conseguia ouvir ou não. Ah, eu sei que se eu fizer uma birra, meu pai vai me dar. Né? Então, eu sei, ela ria ao mesmo tempo. Então, a gente percebe as diferenças dentro dessa análise, nas coisas que eles falam, no comportamento e às vezes dentro de casa também, que a criança às vezes consegue pela manhez, porque está condicionada, ou consegue através da birra, né? Ou da insistência, dependendo da faixa etária. E a gente mesmo ensina isso para eles, porque a gente às vezes está cansado e eles ficam pedindo alguma coisa, e a gente vai falando não, até falar, vai, tá bom, vai. Então, só que existem crianças que não estão nesse patamar. São crianças que não conseguem se autorregular. Elas não têm a habilidade mesmo, então elas não têm nem conhecimento do como fazer isso. Porque tem algum transtorno, porque tem a dificuldade mesmo neurológica, né? Inabilidade emocional. Né? Então, tem situações diferentes. Né? E aí, através da observação, tanto os pais dentro de casa, né, histórico da criança também, quanto numa análise quando a gente está fazendo lá o atendimento, é muito importante. Né? Porque não é a mesma coisa. Eu atendi uma garotinha que ela falava, eu não sou assim, eu não consigo. Ela se mostrava angustiada, porque ela não se aprovava, né? Ela sabia que ela estava errada, mas ela falava que quando ela percebia, ela já tinha feito. Ela se arrependia depois do feito. Então, e a autoestima mexe muito, né, com eles, né? A autoestima vai lá embaixo. A autoestima vai lá embaixo. E aí também tem que tomar cuidado com os rótulos, né? Ah, essa criança é terrível. Aí eu costumo falar para os pais, para eles lembrarem daquele filme Megamente, que ele foi rotulado, até que ele falou assim, ah, eu sou bom em ser do mal, então é isso que eu vou ser do mal. Ele realmente acreditou naquilo, de tanto que falavam, né? De tanto que falavam, ele acreditou. Então, a gente não tem que acreditar num único comportamento e que aquele comportamento não pode ser remoldado, que não pode ser mudado, que não pode ser trabalhado. Pode ser trabalhado, sim, através do autoconhecimento. Ajuda a criança a se conhecer, ajuda a criança a conhecer as suas emoções, a nomear suas emoções, a falar sobre aquelas emoções, a trocar com os pais, a se expressar para as pessoas, né? Aí a gente está falando de crianças um pouquinho maiores que conseguem fazer isso desde pequenininho. É importante que a gente acolha e diga, eu sei que você não tá feliz agora, eu sei que você está triste, mas nós temos que fazer assim, assim, assim. Então, eu sei que você não quer escovar os dentes, eu sei que você não gosta, mas é muito importante que você faça. E você vai fazer. A gente pode fazer juntos, por exemplo, né? Com toda a paciência. É claro que a gente fala assim, poxa, sim, mas aí eu chego do trabalho, né? Aqui, como que a gente encontra a paciência? Há de encontrar, há de conseguir. Né? Porque a gente está falando com uma criança, a gente não está falando de igual para igual. E quando surge essa fala para mim, eu costumo responder, olha só, quando a gente está lá no escritório, a gente não costuma gritar com o chefe, gritar com nossos pares. Por que é que a gente chega em casa e grita com os nossos entes mais queridos, as pessoas que a gente mais ama? Porque a gente se sente seguro, num ambiente seguro. Né? Então é nesse ambiente seguro que a gente tem que treinar mais também a nossa autorregulação. Porque também existe a questão do espelho, nós somos espelhos para eles. Exatamente. Eles aprendem com nossa ação. Tem coisas aí que a gente precisa achar uma caneta, que eu gosto de anotar tudo que a pessoa vai falando, porque assim, são muitas reflexões, né, que você traz, eu acho tão importante, que a primeira coisa, né, ter esse acolhimento, e quando você fala, não, ok, você está sentindo isso, mas, né, você explica para a criança por que aquilo é errado, né, por que tem que ser feito de outro jeito,
a criança entende. E aí tem um ponto importante, não é falar um dia só. Né? A criança vai aprender por repetição. Então, quanto mais você fala, eterna. Né? Então, assim, quanto mais você vai repetindo, a criança vai internalizando aquilo e ela vai colocando aquilo como prática. Uma coisa que eu percebo dentro da escola, principalmente os pequenos, né? Sobre geografia, e aí quando você vai ensinar sobre desperdício de alimento e tal, sempre na reunião depois chega um pai e fala assim: professora, você deu tal trabalho sobre desperdício, agora eu não posso nem jogar comida fora, porque meu filho fica, papai, tem um monte de gente passando fome, que não sei o quê. Então, assim, é muito importante essa fala, porque a criança aprende e ensina o adulto. Sim. Né? A mesma coisa ao contrário, ele vem em casa, se o pai, sei lá, é agressivo, ou a família só fala um brigando com o outro, usando palavras aí que são prejudiciais para o ambiente familiar, ele vai fazer esse espelho na escola. Sim. Se ele vê uma casa que acolhe, uma casa que ouve, essa criança, ao chegar ali na escola, ela também vai ter essa atitude. Ela não vai agir de forma violenta, porque ela está seguindo o espelho que ela reflete ali da casa. Né? Então é muito importante essa repetição, este conversar, o falar das emoções, né? Aquela história, engole o choro. Aí quando chega um adulto, vai ser aquela pessoa que vai ter uma depressão, que vai ter uma doença assintomática, por quê? De tanto engolir o que sentia, de tanto ter que engolir os sapos da vida, chega uma hora que o corpo não aguenta. Vamos aprender a conversar, vamos aprender a falar sobre o que está sentindo. Por isso é importante as conversas prévias e as conversas de todas as noites, na hora do jantar. Né? E a criança chegou do colégio, ou você vai pegar a criança no colégio com seu carro, vai perguntar para ele, como é que foi seu dia? Ele vai responder normalmente, foi bom. Ele não vai se prolongar. E você vai dizer, mas o que aconteceu de mais bizarro? Qual que foi a fofoca do dia? Eu quero saber a fofoca do dia. Me conta a fofoca. Quando eu falo para eles isso dentro da sala, nas sessões, é muito engraçado. Quando eu pergunto, qual a fofoca que você tem para mim? Nossa, eles vêm com um monte de histórias. Né? E aí, na próxima sessão, nem deixa você falar, né? Já falou, olha, tem umas novidades. Eles adoram contar histórias, e as histórias dos amigos, e é aí que você pega comportamentos, corrige os comportamentos que não têm a ver com seus valores, com os valores da família, né? E torna a criança cada vez mais segura, e segura de chegar em você, saber que você é o porto dela, e que ela pode ter uma troca com você, né? Pode contar com você em qualquer momento. Tem um menino que eu atendo, que ele tem dislexia e tem o TDAH. E aí, quando eu comecei a atender ele, a mãe estava muito preocupada, né? Porque ele tinha muitas dificuldades na escola, mas a autoestima dele era a questão que estava mais prejudicada. E aí ela falou assim, ele já teve outras profissionais, mas não ficou, porque ele tem um comportamento muito difícil e tal. Aí eu falei, bom, vamos tentar, né? Vamos conhecer. E aí eu gosto muito de jogos, né? Porque eu acho que os jogos traz muito, né, a criança pra gente. E aí eu fui fazendo um jogo, fazendo outro, e aí ele começava a falar as coisas da escola pra mim, começava a falar, mas eu acho muito difícil, não entra na minha cabeça. E a gente foi aos poucos trabalhando isso, e foi muito bacana que no final do ano ela me mandou mensagem, falou assim, olha, não tem como agradecer, o ano passado, né, que era o retrasado, ele passou pelo conselho e agora ele passou pelas notas dele, né, e ele tá assim muito feliz, porque a autoestima dele melhorou. Mas uma coisa que eu percebi dele é que ele se abriu mais. Sim. Né? Então, assim, esses momentos para eles também são muito importantes, porque muitas vezes eles não conseguem falar para os pais o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, mas quando ele está com algum profissional que consegue, né, chegar até eles, consegue entrar no mundo deles, eles vão se abrir um pouco mais e a gente acaba ajudando. Né? Então, acho muito positivo. Ó, a Daniela colocou aqui que tem um curta no YouTube, O Menino que Engoliu o Choro. Eu acho que eu já vi esse curta. É muito bacana e ela tá falando que é muito legal. Então, vale a pena assistir. Né? A Daniela também é pedagoga. E agora ela é coordenadora também. Ai, que legal. Eu falei para ela, assiste, que é muito importante, porque a gente vai falar sobre essa relação família-escola, que é muito importante e que é muito sensível. E muito importante essa proximidade da família com a escola,
que um compreenda os ais do outro para que fique cada vez melhor para a criança, né? Exatamente. Eu falo muito isso. Assim, eu tenho, graças a Deus, tenho muita sorte das escolas que eu trabalho, que é uma gestão muito humana, né? Então, assim, antes do rótulo, vai conhecer a família, vai entender a história, porque muitas vezes a gente vê certos comportamentos da criança, fala, gente, né? Mas que criança é isso e aquilo. E aí, quando você vai ouvir a história, são pais separando, ou a situação de casa é uma situação complicada, e aquilo, por mais que eles sejam pequenos, a live vai ficar salva, tá, Daniela? Pode ficar tranquila. Por mais que eles são pequenos, eles sentem tudo. E é na escola que isso vai refletir, porque é na escola que vai ser a sociedade para eles, né? O começo desse contato com a sociedade. E é ali que eles não vão ter os pais presentes. É eles e eles. Né? Então é ali que eles vão replicar todos aqueles comportamentos que eles vivenciam na escola, em casa, e de alguma maneira vai chegar na escola. Então, é muito importante os coordenadores, os gestores, que ao verificar, né, certos comportamentos, entender o que está acontecendo com a família. Acolher essa família, entender essa família. A gente sabe que tem muitas famílias que são muito resistentes, né, que a gente está falando, às vezes vem, né, até com agressão. Já tive casos esse ano uma das minhas escolas, e a gente fica muito triste, né, por quando você vai chamar um pai e falar que o filho está batendo no professor. Tá, isso uma criança de 4 anos, né? Tá batendo no professor, tá derrubando carteiras, e o pai achar que você é que está errado, né? Achar que a escola é que está agindo de forma errada. Então, assim, são situações que são muito complicadas, mas a gente tenta de alguma maneira também acolher essas famílias, porque elas também estão perdidas. Sim. Né? Porque Sim. É aquele adulto que lá na infância engoliu o choro, que não podia dizer o que estava sentindo, que não podia falar, né, ouvir as situações em casa e tinha que calar, e aquilo ele foi reprimindo de certa maneira que hoje está replicando na vida dele e na vida dos filhos. Né? Então, é importante esse acolher, esse olhar da gestão, porque muitas vezes é o que vai ajudar essas famílias a sair desse lugar que eles estão. Né? Não é uma situação muito fácil. Mas para a escola também não é algo fácil, porque são várias vidas que estão ali, né, que a gente precisa estar acolhendo, precisa estar tendo esse olhar. Né? Então, eu acho que um dos motivos de querer essa live é exatamente essa, porque eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso. Porque a gente está falando de comportamento dos não das crianças, mas muitas vezes está relacionado à família. Como que essa família está? Né? Como que essa família está lidando, como essa família está lidando com todas as questões, né, que a sociedade acaba gerando, porque você tem que ser o pai perfeito, a mãe perfeita, tem que dar conta de tudo, né? E é bem complicado. Né? Muito complicado. É por isso que, assim, até no atendimento, a primeira coisa que eu faço é a análise do comportamento da criança em vários ambientes, né? E conhecer ao máximo, conversando com a babá, conversando com a avó, conversando com a mãe, conversando com o pai, conversando com a escola, né? A pessoa me abrindo portas, eu vou até a casa e faço análise. Por quê? É importante a gente primeiro descartar as questões ambientais. Né? A gente rotular uma criança tão fácil assim, mandar para o psiquiatra ou para o neurologista, para que receba só um rótulo, não é interessante. O que a gente quer é que a criança viva feliz, que ela seja acolhida em todos os ambientes que ela vive. Né? Que ela seja compreendida e que ela compreenda também esses ambientes, que ela compreenda as regras dos ambientes também. Mas de que forma? Conhecendo a família, conhecendo o que acontece na família, o que acontece na escola, de que forma que essa criança é recebida, de que forma que essa criança devolve aquilo que ela recebe. Né? Para a gente entender exatamente o que está acontecendo, para a gente poder pedir um socorro do médico neurologista, do médico psiquiatra, para que possa dar amparo também. Exatamente. Né? E eu repito sempre, gente, a escola é a maior aliada da família. Porque, assim, a gente fica muito tempo com a criança, né? A gente identifica aí quando alguma coisa não está se encaixando naquela etapa do desenvolvimento da criança, né? Então, quando tem essa união entre escola e família, a criança é quem ganha.
porque Sim. a gente consegue fazer um trabalho que essa criança vai conseguir se desenvolver, né, na sua forma integral, tanto emocional, como cognitiva, como motor, enfim, mas acima de tudo, esse laço entre família, né, e a criança, entre a família e a escola, né, então é muito importante. A Daniela colocou assim, né, que sim, que geralmente eles encaminham para a equipe multidisciplinar e sempre tem histórias pesadíssimas, né? Eu acho que pelo menos 80% aí das situações que a gente já pegou, quando a gente vai realmente verificar, não é um diagnóstico, é sim situações, infelizmente, né, que acontecem dentro de casa. E aí trabalhar com essas questões. A próxima pergunta é a seguinte: quais estratégias práticas? Olha, esse daqui é. Todo mundo deseja a resposta. É claro que a gente sabe que não tem uma receita pronta, né? São tentativas e erros, e aí a gente vai encaixando aí na necessidade da criança. Quais estratégias práticas os pais podem usar no lugar do não para orientar sem perder a autoridade? Então, olha só. Dizer não não é ruim, é direcionamento, é norte, né? Então, só que dizer não sem embasamento nenhum, sem você dar subsídios para essa criança poder sustentar o sentimento, não adianta. Então, conhecimento, que foi o que a gente já falou, conhecimento das faixas etárias é muito importante, conhecimento do comportamento das crianças, apostar na inteligência emocional, né, no sentido de conhecer cada sentimento, saber nomear, saber lidar com aquela situação. Você está frustrado, você está chateado, isso é perfeitamente normal. Eu também fico chateada, né? Às vezes eu falo, às vezes uma criança fala assim para mim: mas às vezes tem que fazer um teste, eu começo sempre pelos testes, as escalas, e aí depois eu vou para um jogo no final. Mas eu queria o jogo primeiro, eu não queria fazer a lição. Mas não é lição. Então eu explico para eles: olha, é um trabalho que a gente vai fazer para a gente entender o que passa na sua cachola, para melhorar a sua comunicação dentro da escola e em casa. Olha que delícia. Você não quer ser mais compreendido? Então, explico, né? E aí eu falo: ok, eu também queria ir para a praia hoje, depois do trabalho, mas eu não vou para a praia, eu ainda vou para a faculdade. Né? Então, a gente pode querer outra coisa, mas às vezes não dá. E a gente tem que significar a vida, deixar ela mais legal. Eu posso ficar chorando ou eu posso ir para a faculdade e ver minhas amigas. As crianças entendem. Sim. Eles têm inteligência para isso, eles entendem. E aí, ok. Então tá, vamos fazer o trabalho que tem que fazer, depois vamos sim jogar. Olha só, quando termina a sessão, viu? A gente fez aquilo que eu precisava, aquilo que você queria. Olha que interessante, você conseguiu. Tá vendo? Não precisou chorar, não precisou levantar para querer ir embora. Você conseguiu, parabéns. Que incrível. Olha o que a gente aprendeu de novo. Né? Que é possível. E a criança fica se sentindo feliz, fica toda, né? Eu sempre dou alguma coisa no final, a massinha para ficar apertando, fazer aquela massinha de EVA que eu adoro, que vira bolinha pula-pula, né? Eles adoram aquilo, então sempre dou massinha para ir relaxar. Agora vamos relaxar com a massinha. Então, não é ruim. E tem que ensinar para a criança isso, que a gente vai ter muitos nãos. E ok, o que a gente pode tirar melhor disso? Então, sempre dizer assim: eu também queria ir para a Disney, mas eu não posso. Então, mostrar que você sente isso, que você compreende esse sentimento e que é possível lidar com esse sentimento. Sem medo do choro, sem medo da birra, sem medo de não ser amada. Né? Os pais geralmente têm muito medo de não ser amado, de ferir, de traumatizar. Não traumatiza. Não mesmo. Até porque, gente, frustração ela é de extrema importância para o desenvolvimento humano. Né? A gente fala tanto dessa questão emocional, mas as pessoas querem que uma criança, um jovem tenha o emocional 100%, dando tudo. Pois Né? é. Então, assim, se eu não dou a frustração para ele entender a ociosidade
né? Ele também tem que ter aquele momento de ociosidade, que ele não vai fazer nada que ele goste, para ele poder desenvolver a criatividade, a questão da frustração que a gente fala tanto, né? O Léo fala bastante nas lives dele, eu acho muito bacana isso, porque hoje em dia as crianças não podem mais ficar frustradas. Ah, porque a criança quer. Ah, mas, ô tia, eu quero isso. Então, assim, é tanto querer que quando você fala o não, aí ela quer te morder, ela quer te bater, porque ela está acostumada a sempre receber o sim na hora que ela quer. Né? Então, assim, eu quero cuidar do emocional da minha criança, eu também tenho que entender que aquele momento que eu estou falando não é de extrema importância para esse emocional. Porque a Sim, gente vai ter situações da vida que vai chegar um momento ali que ela não vai poder ter o sim que ela está acostumada dos pais. Então ela vai fazer o quê? Ela vai ficar só batendo, né? A gente vê tanta violência hoje das pessoas que quando recebem um não de alguém, é justamente porque lá atrás o que deveria ter sido feito, que é o não, não aconteceu. E hoje a gente está vendo essa sociedade do jeito que está ficando. Né? Então sim. são coisas que são, parece simples, mas que não é. Ó, a Andrea colocou aqui, eu tenho uma turminha que não aceito não. E isso, gente, tá geral. Como eu falei, eu tenho educação infantil à tarde, todas as salas. As profs falam, gente, se a gente fala um não, ou fala que tem que esperar, as crianças já começam, é um chororô. Né? Tem, o que eu tô vendo muito, e a gente estava até falando assim, gente, eu não acredito que eu tô vendo, que é o quê? A Pro tinha falado algo e eles queriam, acho que massinha. Ela falou assim, não, a gente não vai ter massinha agora. Aí teve uma menina que chegou perto dela, mas eu quero, Pro. Assim, com a mãozinha, sabe? Aí a Pro, não, agora não é o momento da massinha, agora é a atividade. Ela foi para a cadeira dela, sentou, abaixou assim e começou a chorar. Aí ela, André, você tá vendo isso? Eu falei, eu tô vendo. Então, assim, são atitudes que você vê que, é claro, são pequenos, ainda tem maturidade, mas a gente percebe que são coisas que estão deixando de ser trabalhadas no lar. E aí a gente está tendo que trabalhar essas questões dentro de uma sala de aula. Né? É. Então, assim, a gente fala muito da questão emocional, mas isso tem que vir já do berço. E de novo, essa manhez é reforçada. É reforçada quando eu falo que quero um presente no shopping, eu quero levar. A mãe fala, não, não vai levar. Não, mas eu quero, você começa a chorar, aí fala, ó, só dessa vez. Mas não vai levar dois, vai levar um. Ganhei. Eu uso o exemplo da garota que falou, olha, eu peço mais uma vez, eu irrito a minha mãe até o final, até que eu consigo o que eu quero. E eles têm consciência disso, né? Tem consciência disso. E a maldade não é maldade. É um transtorno? Não é um transtorno. É aprendido, é um comportamento aprendido. Olha, para mim isso é resiliência, só que a gente tem que saber dosar isso para o bem, né? Então, olha, o que é para ter, você vai ter, o que não é para ter, não vai ter. Eu falo para as mães até da previsibilidade. Nós vamos no shopping, eu vou comprar um sapato para mim, mas não vamos comprar mais nada. Nós vamos lá porque eu preciso de comprar esse sapato para um evento. Ponto. Saímos, estou lá, quero entrar na PB Kids. Não vai. Por quê? Porque a gente não vai comprar brinquedo. Não, só quero ver. Ok, a gente só quer ver, nós vamos só ver. Como eu vou ver várias coisas. Vamos lá, viu? Beleza, agora eu quero, eu choro. Não sei o que. Vai ter. Não. Mas por quê? Não. Não. Combinado. Hoje é um dia. E eu te avisei. E foi feito um combinado. E agora ele está sendo cumprido. Você não é má. Ah, mas aí, eu comprei um sapato para mim, aí eu fico com peso na consciência porque eu comprei. Você vai ter que comprar coisas o tempo todo com peso na consciência para os seus filhos porque você está comprando algo para você? Não pode ser assim. Porque senão você vai criar uma pessoa intolerante. E tudo tem que ter. Eu tenho uma história de um garotinho muito triste, muito pesada, que eu cheguei para ele e falei, olha, parabéns, é seu aniversário, fiquei sabendo que hoje é seu aniversário. Aí ele fez, é. Eu falei, o que você pediu de presente? Ele falou, nada. Nossa, por quê? Ele falou, porque eu tenho tudo, eu já posso até morrer. Nossa. Olha que triste. Mas aí é aquela, né? Tem tudo de material, mas será que o afeto tem? Né? Entende? Porque a gente percebe, assim, tá uma coisa assim que é gritante.
E eu sei que isso é a gente, como pai, se sentir culpado. Porque eu já passei por isso, gente, né? Eu trabalho o dia inteiro. E muitas vezes o que eu tinha era o quê? À noite para ficar com os meus filhos, o trajeto de pegar eles na casa da avó ou da escola, a gente brincar naquele momento ali e só. E a gente, muitas vezes, quando ia sair, eles queriam um brinquedo, eu dava. Porque eu achava que era a forma que eu tinha de poder suprir a minha ausência da semana. E depois eu vi que não. Falei, pode parar, Andréia. O importante para os seus filhos aqui é a sua presença. Nem que seja 5 minutos da sua noite todos os dias. Né? E isso a gente foi criando uma rotina do quê? Todas as vezes que a gente vem o trajeto para casa, é uma brincadeira. Tinha uma brincadeira que a gente gostava muito, que era o quê? Ele falava, olha, tem que achar a cor tal. E aí na rua eles tinham que achar aquela cor. Ou a letra tal. E pra gente isso era tão gostoso que a gente nem viu o tempo passar. Sim. Então, às vezes, a gente se culpa achando que assim, eu não tenho tempo pro meu filho, então eu vou dar tudo o que ele quer. Mas o que ele quer é a nossa atenção. É isso. Eu falo muito na escola. Eu falo assim, olha, eu trabalho tudo que eu tiver que trabalhar, mas no dia da reunião do meu filho eu vou. Porque se eu falo para os pais que ele tem que estar presente na reunião dos filhos dele, é muita hipocrisia da minha parte na escola dos meus filhos. Uhum. Então, eu trabalho, e cai sempre nos mesmos dias, mas eu vou trabalhar e vou na reunião dos meus filhos. Nunca faltei. Porque eu falei que antes do trabalho, a minha prioridade são eles. Né? Então, assim, eles sabem que eu não estou com eles o dia todo, mas sempre quando eu estou com eles. Uhum. Porque é o mínimo, parece o mínimo, mas para eles é tão grandioso. Né? Quando eu tive uma experiência com o meu mais velho, que eu cheguei atrasado no Dia das Mães. Isso quando ele tinha quase 5 anos. Ele estava todo tristonho lá no cantinho. Quando ele me viu chegar, ele levantou, arrumou assim, a roupinha, foi bem pra frente para cantar para mim, todo sorridente. Eu nunca esqueci aquela imagem, porque eu falei, já pensou se eu não tivesse ido? Meu filho teria ficado no canto da apresentação, procurando uma mãe que não estava lá. Né? Então, assim, são pequenas coisas que parecem assim, é bobagem. Não, para eles é tão significativo, tão importante, porque eles sabem que a gente realmente está lá. Né? Então, são essas coisas que eu acho que está faltando. Para as famílias que eu atendo, eu digo, guarde a hora do jantar. Porque hoje é muito complicado, muito complexo. As mães estão até aqui de tarefas e de missões na vida. É compreensível, mas guarda o momento do jantar. O jantar, a conversa na mesa. Pronto. A conversa na mesa de todos os dias. Pronto. São 15 minutos, mas que seja prazeroso e que a gente marque com emoção. Acabou. Aquele que consegue, leva para o banho. Aquele que consegue, leva para a cama e lê uma página de livro. Uma página. Basta. Aquele que consegue, pega na escola. O que não consegue, ok. Usa o momento que consegue, mas com presença, com interesse. É isso que é importante. A Cida estava falando aqui que ela trabalha com uma escola dominical e que tem, às vezes, vontade de falar com cada uma das mães, né, sobre o que está acontecendo. Né? Hoje a gente faz esse trabalho, Cida. O que a gente está fazendo hoje aqui, por exemplo, é isso, de mostrar para as mães que é possível através do conhecimento aprofundado no ser humano que você está criando dentro de casa. Não se tinha esse conhecimento, se fazia não é por fazer, se fazia porque acontecia antes. Então as mães estavam em casa, elas estavam ali. Hoje não estão mais. Por quê? Porque o mundo está assim. Está mais difícil. Então, antes o papel da mulher era educar e cuidar da casa. Hoje, educar e cuidar da casa e entrar com pelo menos 50% da renda. Da renda. Né? Então, está muito difícil para a mulher, para o homem também, que chega super cansado e não consegue lidar com as problemáticas da criança. Então, a gente está ensinando esse trabalho que o Léo faz, né, de ensinar, de ir em escola para falar com os pais diretamente o como você interage de novo com a sua família, mostrar de novo como que a gente se comporta em família.
É um trabalho de formiguinha, e você pode fazer isso. Você pode, através do seu conhecimento, sim, fazer uma palestra para mães, por exemplo. É muito importante, através da igreja, através da escola, né, através de grupos, de clubes. Né? Eu dou curso para babás, por exemplo, né, para que a babá esteja preparada para replicar os valores dos pais. Só que quando eu dou o curso para babá, eu já dei o curso para o pai e para a mãe. É o que eu falo, a base tem que ser os pais, né? Porque é Isso a aí. partir deles que a gente vai conseguindo chegar nas outras pessoas. Isso aí. Eu vou dar um exemplo do meu filho com TEA, né? A psicóloga dele era excelente, a Camila. E aí ela vinha em casa, né, ela era da Consolação, e ela fazia o quê? Ela atendia o Bernardo, me atendia depois, né? Ela me dava orientação de como eu deveria tratar as situações do Bernardo, tudo aquilo que ela estava tratando no atendimento, e a minha mãe, que era outra pessoa que ficava com meu filho nos momentos que eu estava trabalhando. E aí, nisso, a gente replicou para o quê? Para minha tia, que vivia com a minha mãe, para os meus afilhados. Então, todo mundo começou a aprender a lidar com as situações do Bernardo. Porque não adiantava somente eu, né? Era eu, o pai, os irmãos, né? No caso só tinha um irmão mais velho, mas assim, todo mundo foi aprendendo a lidar com as situações das crises do TEA, quando era uma birra. Então, isso é de extrema importância, né? Quando a gente tem essa orientação para essa família, no meu caso, por exemplo, uma coisa interessante da escola, esqueci qual era das minhas que é coordenadora, que a gente, quando meu filho fechou o diagnóstico, a escola fazia semestralmente reuniões com os pais, né, dos filhos que tinham diagnóstico. E aí conversava sobre como lidar com as crises, como lidar com as situações do dia a dia. Então essas orientações são de extrema importância, porque muitas vezes a família chega, né, com assim, a forma mais, como que eu posso dizer, mais rude na forma de falar, mas porque elas estão tão desesperadas que elas não sabem como pedir ajuda. Sim. Né? E aí, quando a gente consegue conversar com essa família, quando a gente consegue chegar nessa família, aí eles desmoronam, né? E chora, fala, não sei como lidar com a situação. Porque E aí é quando a gente precisam consegue, muito. né? Então, assim, eu acho que é de extrema importância. Então, Cida, se você tem o contato com essas famílias, eu acho que é muito produtivo, né? Ter essas reuniões. A Daniela colocou assim, Fih, você me ensinou isso e eu faço com a Sabrina, sempre que vamos sair. Então, muito bacana. Deixa eu ver os outros comentários que eu acabei. Aí aqui não importa o tempo, desde que seja de qualidade. Isso mesmo. Gente, eu vou para. Nem deu tempo de fazer todas as perguntas para si. Uma hora passa muito rápido, né? Nossa, já passou? Já passou, a menina passa muito rápido. Ah, meu Deus, que pena. É um tema assim que a gente, né, tem muita coisa para falar, mas a gente pode convidar um outro momento e estar aprofundando, né? O pessoal pode colocar depois suas perguntas, a gente pode estar vendo aí depois outras possibilidades. Mas eu vou fechar aqui com uma pergunta que eu acho que essa pergunta é de extrema, assim, todos que estão aqui são de extrema importância, mas essa para a gente fechar e aí para dar um gostinho para o pessoal querer mais, a pergunta é a seguinte: qual o maior erro que os pais cometem, né, ao tentar corrigir um comportamento inadequado? Vamos lá. São os extremos. Bater, rotular, negligenciar, dizer entreguei para Deus, não tem mais jeito. Não, Deus entregou para você. É o contrário. Ele está te habilitando. Encobrir, justificar, apontar outros responsáveis, transferir a culpa e a responsabilidade. Eu faço trabalho com jovens de responsabilização. Eu ensino como que funciona a cabeça deles. Olha, seu cérebro funciona assim, 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 sua emoção é assim, assim, assim. Você é responsável por isso, isso e isso. Plante e colha. Olha só. Então, isso é muito importante. Que os pais estejam próximos, que sejam os primeiros professores dessas crianças e que preparem essas crianças, esses jovens, para o mundo lá fora. Que não tente mudar o mundo lá de fora para ser recebido o seu príncipe encantado. É muito importante que essa criança seja preparada para um mundo que diz não.
um mundo que tem dificuldades, que tem enfrentamentos. Perfeito, isso mesmo. Então, mais uma vez quero agradecer. O pessoal está colocando aqui que era em parte 2. Então a gente vai estar vendo, né? Vamos ver aí. Mas eu acho que poderiam, né, colocar mais. Quem será que quer mais aí a parte 2? O que vocês gostariam, né? Falar igual a minha mentora. E aí, dependendo da quantidade de likes, vamos ver, né? A gente traz aí mais para vocês. Brincadeiras à parte, mas sim, muito obrigada pela sua contribuição. Como eu falei, é um tema aí que é de extrema importância. Eu acho que a gente teria, assim, umas 2, 3 horas, ainda era pouco para falar o quanto, né, que esse tema é importante. Quantas demandas vem aí, ó, a Cá colocou que parte 2 urgente. Então, legal. Aqui, gente, né? A gente vai se organizar para a gente estar fazendo aí a parte 2 para vocês. Logo a gente, né, vai anular. Ó, a Andrea colocou 2, 3, 4, 5, 6. Eu gosto assim, de bem animada. Estou à disposição de todos vocês. Perfeito. Ó, o pessoal levou a sério o que eu falei, ó. Muito bem, gente. Então a gente vai fazer com carinho aí, fazer uma parte 2. Se vocês quiserem. Perfeito, Cida. Se vocês quiserem também outros temas, né, a partir dessas temáticas, coloquem aí pra gente, ou coloca depois, eu vou deixar salva a live, coloca que aí a gente vê, e aí a gente vê as possibilidades de estar conversando e tá aí trazendo esses temas para vocês, tá bom? Oba! Gente, muito obrigada pela participação de todos. Obrigada mais uma vez por ter aceitado esse momento. Se tivesse despedido pessoal, sinta-se à vontade. Eu agradeço a oportunidade. Eu amo fazer live, adoro essa interação, gosto muito de estar perto das mães, né? Eu entendo como mãe também, que sou. Tenho muito desejo de ajudar as crianças, de ajudar as famílias, então esse é um momento que eu me sinto muito acolhida também no meu desejo, né? Agradeço a você, que é uma grande amiga, né? Que a gente esteja aí sempre se ajudando nesse caminho que a gente escolheu aí da infância, da adolescência e da saúde mental, emocional aí. Tá Gratidão. bom? Deus abençoe a todos vocês. Amém. Gente, um beijo, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.